queremos ajudar você, e é possível que Deus tenha feito nossas vidas se unirem para que Ele mesmo ensine a você aquilo que tem nos ensinado ao longo desses meses. Oi, gente, tudo bem com vocês, lindos e lindas? Hoje o sermão do grupo, ou se você está ouvindo como podcast, hoje o podcast do nosso projeto se chama Por que Tinha que Ser Jesus? E aí eu vou explicar pra vocês, se você é uma pessoa que nunca entendeu de verdade o plano da salvação, se você não entendeu por que tinha que ser Jesus, por que o sangue de Jesus, por que pela morte, por que através de um sacrifício, enfim, essas perguntas vão ser respondidas hoje neste podcast ou nesse sermão. E antes de tudo, já vou avisando que a gente vai fazer a gente vai fazer um bate e volta aqui na Bíblia, então a gente vai abrir alguns versículos e peço que vocês tenham paciência comigo, tá? Porque eu vou abrir aqui a Bíblia de forma física, a Bíblia no virtual, pra gente conseguir agilizar o máximo possível para que o podcast não fique parado. Enfim, ou a pregação, né? Vamos orar. Querido Deus e Pai, hoje a gente vai entender um pouco sobre o plano da salvação, sobre o porquê que tinha que ser Jesus. E oro para que o Senhor já vá abrindo o caminho do coração de cada pessoa para que consigam entender e aceitar essas verdades. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Para ensinar vocês sobre o plano da salvação, né, sobre o porquê que tinha que ser Jesus, vocês precisam entender sobre a aliança. Eu vou deixar aqui embaixo um link que vai dar para um estudo completo sobre as alianças da Bíblia. A aliança é do povo de Israel, a primeira aliança e a segunda aliança. Se você tem muita dúvida sobre isso, eu vou deixar aqui embaixo para que vocês consigam estudar mais a fundo, porque nesse podcast, se eu for pegar para explicar detalhe por detalhe da aliança, vocês vão ouvir um podcast ou uma pregação sobre aliança. Então, eu não vou fazer isso. Então, eu vou dar uma pincelada assim por cima. Vamos lá. Quando Deus criou Adão e Eva, ele já criou essas pessoas, deixou tudo pronto, e quando ele se apresentou para Adão e Eva, primeiro que se apresentou para Adão, né? Então, quando ele se apresentou para Adão, ele falou para Adão que ele era o criador e tudo mais, e falou para Adão também que eles estavam fazendo um contrato, tá bom? Então, Adão, quando nasceu, já estava ciente de que ele estava fazendo um contrato. Isso está lá em Gênesis 2 e depois Gênesis 3. Vocês vão entender mais quando vocês forem ver o estudo, tá? Então, aí Adão, ele fez um contrato com Deus. Nós estamos, de certa forma, num relacionamento com Deus por base de contrato, tá? Se você já fez um contrato, você sabe que num contrato tem direitos e deveres de cada pessoa e tem a multa contratual, certo? Se você tá assinando aquele contrato entre mim e você, então só diz respeito a mim e a você. Vou dar um exemplo aqui que eu dei quando eu fiz esse sermão na igreja. Eu sou uma pessoa que quero fazer uma festa. Aí eu vou procurar alguém que saiba que tenha um buffet. Aí eu encontro uma pessoa, vou dar um exemplo aqui das meninas do grupo. Eu encontro a Alicia. Eu encontro a Alicia lá em Portugal. Minha festa vai ser em Portugal. Eu encontro a Alicia lá em Portugal. Eu disse: Alicia, eu preciso fazer um buffet pra minha festa que vai acontecer no dia tal. Aí, a Alicia e eu vamos assinar um contrato. No contrato vai ter o direito de Alicia e o meu direito. Vai ter o meu dever e o dever de Alicia. E vai ter uma multa contratual, porque se eu quebrar o contrato e a Alicia já estiver fazendo a comida, né, ela vai sair no prejuízo. Então, eu vou ter que pagar alguma coisa a ela, ou se ela quebrar o contrato e eu já estiver planejando a festa, eu vou sair no prejuízo, né? Então, a gente precisa ter uma multa contratual aqui pra nos dar direitos de alguma coisa, caso isso aconteça. Então, a Alicia começou a fazer o buffet da festa, e aí o direito da Alicia é que eu vou pagar ela, certo? Eu tenho que pagar ela, porque ela não vai fazer nada de graça. O dever de Alicia é me entregar a comida na data marcada. O meu direito é receber essa comida nessa data. E o meu dever é pagar a Alicia, porque eu tenho que pagar ela de alguma forma, né? Então, aí tá tudo bonitinho, tá tudo certo. Aí a Alicia vai lá e quebra o contrato.
A multa do contrato era que se a Alicia quebrasse o contrato, ela ia me pagar uma quantia e ia deixar já uma rede, né, de buffet preparada para caso isso acontecesse ou não ficar ali com a minha festa sem fazer. Então vocês conseguiram entender que num contrato sempre tem direitos e deveres das duas partes. E outra, o contrato não é entre mim e os funcionários de Alicia, não tem nada a ver com os funcionários de Alicia. O contrato é entre mim e Alicia. Então, o contrato, nenhuma outra pessoa não pode responder, a não ser a pessoa que assinou. Então, eu contratei a Alicia e quem vai responder é meu esposo? Não, quem vai responder sou eu. Meu nome tá lá assinado, entenderam? Então, foi isso que aconteceu no Jardim do Éden. Deus chegou para Adão e disse: olha, você vai fazer um contrato comigo. Eu deixei aqui a terra, deixei tudo para vocês. Vocês têm o direito aqui de viver livremente, de comer de todo fruto. Vocês podem mandar aqui em tudo, dar nomes aos animais. Mas tem um negocinho aqui, amado. Você tem que me obedecer, tá? Porque senão, se você não me obedece, vai morrer. Entendeu? Pecado, não pode. E aí Jesus disse também: olha, a multa do contrato é a morte. Então, se você me desobedecer, seu dever é me obedecer. Se você me desobedecer, você vai morrer. Entendeu? É assim que funciona o negócio aqui no céu. Aí, eles foram e fizeram um contrato e tudo mais. E Adão, é por isso que a gente vê, depois que Adão come o fruto, Adão já sabia que aquilo é errado. Ele já sabia que ele ia morrer. Por que ele já sabia? Como? Porque ele sabia que ele tinha assinado o contrato com Deus. Consegue compreender, entender? Então, enfim. Então, aí a gente vê aqui, eu vou abrir aqui na Bíblia, em Gênesis 2, versículo 15. Deixa eu ver que diz assim, ó. Tomou, pois, o Senhor ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor deu, olha a ordem que Deus deu. Ordem, parte do contrato. Ele disse assim para o homem: de toda a árvore do jardim, olha, isso aqui é um dever do homem. É um direito do homem e um dever de Deus. Deus tinha que dar aquilo que estava prometendo. E o direito do homem era receber. E olha só, ele diz assim no versículo 16: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerá. Olha aqui, a gente já consegue entender aqui. Qual é o direito de Adão? Quais são os deveres de Adão e qual é a multa contratual? Olha, o direito de Adão é de toda a árvore do jardim comer livremente, ser dono dali, ser príncipe e tudo mais. Qual é o dever de Adão? Aqui é o direito, tá? Qual é o direito de Adão? Vou falar devagar para vocês me acompanharem. Qual é o direito de Adão? Comer de toda a árvore ali livremente, ser príncipe. Qual é o dever de Adão? Ele tem que ficar longe da árvore do conhecimento do bem e do mal e não pode comer dela. Qual é a multa contratual? Ele, se quebrar, se comer dessa árvore, vai morrer. Conseguiram entender? É assim que funciona. Então, agora que vocês já sabem aí mais ou menos a base, como eu disse, eu vou deixar aqui embaixo para vocês irem assistir. Como é que fala? Para vocês irem assistir o videozinho, tá? O estudo. Então, qual era a multa contratual? Como eu já disse, está aqui também em Romanos 6, versículo 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, Adão e Eva, quando pecaram, tinham que pagar a multa contratual. E a multa contratual era qual? A morte. A gente está falando aqui de uma primeira aliança, de um primeiro contrato, porque esqueci de falar desse assunto, né? Aliança é contrato. Então, do primeiro contrato, aqui foi feito aqui no Jardim do Éden. E aí tem essa multa contratual. Só que eles não sabiam que tinha uma rescisória ali, que tinha uma cláusula de misericórdia. Então, eles só sabiam que eles não podiam, quando a gente leu aqui, Deus não disse, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele só disse, se você comer, você vai morrer. Então, ele só revelou a multa contratual.
Aí ele vai revelar, depois que Adão e Eva pecam, ele vai revelar aqui em Gênesis 3, deixa eu ver o versículo, que ele fala com Adão e Eva, versículo 15, que ele fala assim: olha, você pecou e agora você vai esperar o descendente, aquele que vai livrar vocês de tudo isso que vocês estão passando. Entenderam mais ou menos? Então, agora que a gente já sabe que nós, seres humanos, estamos sob um contrato com Deus e que o ser humano quebrou esse contrato e que alguém ia ter que pagar esse contrato, a gente consegue entender mais ou menos o plano da salvação. Adão e Eva pecaram, erraram, deveriam morrer. Mas quem veio morrer no lugar de Adão e Eva? Exatamente, Jesus. Agora eu vou falar aqui pra vocês por quê? Por que tinha que ser Jesus? Não podia ser um anjo, não podia ser, sei lá, o próprio Deus, ou o Espírito Santo, ou outro ser criado, ou ele não podia vir também, né? Enfim, vamos responder aqui em Hebreus. Deixa eu abrir aqui rapidinho, me esperem, gente. Esperem, tá aqui na Bíblia. Hebreus capítulo 9, do verso 1, a gente vai começar a ler aqui. Deixa eu ver se consigo achar aqui mais rápido. Não consigo. Vou fazer um resumo de Hebreus 9. Então, aqui em Hebreus 9, ele tá falando sobre os sacrifícios, sobre o sacerdote, e tá falando que Jesus é o sacerdote, aquele que criou o mundo, que tem direito sobre todas as coisas, enfim. Inclusive, tem um livro muito bom que fala sobre isso, que é Cristo e Sua Justiça, que provavelmente eu vou fazer alguma pregação aqui, em algum lugar, eu gravar algum podcast sobre esse livro. Mas, enfim, vamos lá. Então, aqui em Hebreus, ele fala que Jesus criou o ser humano, que ele amou o mundo muito e que ele escolheu derramar o próprio sangue para a salvação. Olha só. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a multa contratual não é paga de outra forma a não ser com sangue. Ainda tem essa, né? Então, como que Adão e Eva iam pagar? Com o sangue deles. Entende? E como Jesus tinha que pagar? Também com o próprio sangue dele. Agora, Jesus, por que teve que ser Jesus? Por que teve que ser o sangue de Jesus? Não podia ser o sangue de Deus? Não podia ser o sangue do Espírito Santo? Por que tinha que ser o sangue de Jesus? Olha, Jesus é Deus, certo? Jesus tem todos os atributos de Deus Pai e Deus Espírito Santo. Eles são um em pensamento, mas são três pessoas distintas, três pessoas diferentes. Então, o sangue de Jesus é um sangue, em primeiro lugar, que tem muita vida. Muita vida. Em segundo lugar, porque é um sangue puro, completamente puro, sem pecado, sem mácula, sem nada. Ok, Miri, mas o sangue de Deus também é assim, o sangue dos anjos também é assim, o sangue do Espírito Santo também é assim, enfim. Então, como que a gente faz essa distinção de que por que tinha que ser Jesus? Porque foi Jesus que criou Adão e Eva. Porque na Bíblia diz que sem ele nada podia existir. Nada, gente. Nada. Nada, isso inclui Adão e Eva. Então, quem foi que criou? No livro Os Escolhidos, que é a nova versão, fala sobre isso, que é o livro de Ellen White. Esse livro tem gratuito na Play Stores. E eu acho que na Amazon também, para vocês irem ler. Enfim, tem a coleção, assim, para vocês lerem de graça. É muito legal. Então, ela fala, né? A Bíblia fala também, né? Que sem Jesus, nada ia vir a existir. Foi Jesus que criou Adão e Eva. Ou seja, quem é o pai de Adão e Eva? Deus, claro, Pai, Deus, Filho e Deus Espírito Santo. Mas principalmente Deus, Jesus.
Deus, Jesus, abaixou, pegou o homem, criou o homem. Quem ia passear na virada de todos os dias por o tempo que Adão e Eva estavam morando no Jardim do Éden? Quem ia conversar com eles? Quem ia ensinar para eles? Quem ia guardar o sábado junto com eles? Jesus. Jesus ia ensinar, Jesus ia ver. Por quê? Mas Mili, por que Jesus faz esse papel? Porque na Bíblia diz que Jesus tem a responsabilidade de transmitir, de mostrar o amor do Pai para os seus seres criados. Então, quem tem a responsabilidade de ensinar quem é Deus, de ensinar quem é o Espírito Santo, de levar o amor, de cuidar e tudo mais, é Jesus. Jesus que tem esse papel. Então, quem ia lá no Jardim do Éden conversar com eles, ensinar e tudo mais, era Jesus. Jesus criou. Então, Jesus, quando viu, quando foi lá de novo ver Adão e Eva e soube que eles tinham quebrado a multa, quebrado a aliança, Jesus se colocou no lugar dos seus filhos. Jesus disse: cara, pecaram. Não é possível, meu pai, pecaram, e agora? Não ficou desesperado assim nesse ponto, porque já sabia que iam pecar. Mas, Jesus, ele ficou tipo: são os meus filhos, foi eu que criei, sabe? Uma mãe, quando tem um filho que tá doente e tudo mais, essa mãe deseja se colocar no lugar do filho, deseja morrer por causa desse filho. Então, é a mesma coisa que Jesus. Por isso ele fala assim: olha, Jerusalém, Jerusalém, eu quis ajuntar vocês, perto de mim, ao meu amor, como uma mãe ajunta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Ele se coloca no lugar da mãe. Ele diz: olha, mesmo que a sua mãe esqueça de você, eu nunca vou me esquecer. Ele coloca o amor que ele sente por nós acima do amor que uma mãe sente por seu filho. E quem é mãe que tá ouvindo esse podcast, ou tá ouvindo essa pregação, vai entender. Até mãe de cachorro também, tudo bem, não tem problema. Mãe de cachorro, mãe de gato, mãe de papagaio, periquito, sei lá. Enfim. Então, você que é mãe, você consegue entender quão sério e quão difícil é ver, o teu filho morrer. E Jesus se colocou nesse lugar. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é por que tinha que ser Jesus. Porque Jesus foi quem criou o ser humano. Porque Jesus é quem estava transmitindo o amor do Pai, o amor do Espírito Santo para nós, seres criados. Porque Jesus tinha um sangue puro, perfeito, imaculado. Porque Jesus, dentro de si mesmo, gera vida e vida em abundância. Então, quando Jesus veio morrer por mim e por você, ele gerou vida, ele não gerou morte. Olha aqui, como que tem um livro que eu tô lendo que é Cristo da Justiça. Aí ele fala sobre alguns assuntos, aí uns assuntos complexos. Aí ele fala assim: olha, eu não sei explicar pra você não, meu irmão, mas vai estar na Bíblia. Se tá na Bíblia, você aceita e pronto, é isso aí. Não vai questionar a Bíblia, não, né? Se tá na Bíblia, tá na Bíblia. É isso que a Bíblia tá dizendo, é isso que é. Então, ele fala muito, muito sobre isso. E a mesma coisa isso. Mas como Jesus conseguiu dar a vida pra gente? Mas se ele não tava morrendo, pra onde foi a vida dele enquanto ele tava morto? Por que ele conseguiu reviver depois? Meu irmão, é coisa que eu não sei explicar, é coisa que a Bíblia não revela. E aquilo que está oculto permanece oculto aqui até que Jesus queira que, seja revelado a nós. Então, é assim, a Bíblia diz que Jesus morreu, mas quando ele morreu, ele foi capaz de dar a vida por nós. Ele pagou a multa contratual. Quando Jesus veio à Terra, ele pagou a multa contratual de Adão e Eva e de toda a humanidade. Porque Jesus fez o contrato com Adão, Eva e os seus descendentes e seus filhos. Quem são os filhos de Adão e Eva? Nós, toda a humanidade. Então, Jesus fez ali uma troca. Ele disse: olha,
Adão e Eva, vocês vão morrer agora, né? Por um período de tempo, mas vocês não vão morrer eternamente. Então, eu vou até a terra com o meu sangue puro, com a minha perfeição e com o meu amor de pai para com vocês. Vou morrer no lugar de vocês. Vou trocar a minha vida com a vida de vocês. E agora, em vez de vocês morrerem, se vocês me aceitarem na vida de vocês, vocês vão receber a minha vida no lugar da morte. É por isso que a gente precisa do batismo. É por isso que a gente precisa confessar que nós cremos em Jesus, o Filho de Deus. Entende? É por isso que Jesus diz: sem mim vocês não vão conseguir ao Pai, querido. Não vai, porque eu sou capaz de mostrar o Pai para vocês. Eu sou aquele que leva vocês ao Pai e eu sou aquele que dá vida a vocês. Entenderam? Então, por que tinha que ser Jesus? Por tudo isso que eu falei. E aí a gente vê aqui Jesus em João, deixa eu abrir aqui rapidinho, João, no Evangelho, capítulo 19, verso 28. Então, eu abri aqui e disse: João não tem 28 não. Ai, pronto, aqui. Diz assim, ó: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e fixaram-a num caniço de sopo. Levaram até a boca dele. Então Jesus tomou o vinagre e depois disse: está consumado. Inclinou a cabeça, rendeu o seu espírito. O que é isso? Por que Jesus disse está consumado? Por quê? Eu não podia dizer: oh, Pai, estou entregando... Ele tem uma parte que ele fala assim: eu entrego meu espírito ao Senhor. E ele podia dizer qualquer palavra. Mas por que ele disse está consumado? Porque ele estava dizendo ao Pai dele que ele veio aqui à Terra, que ele se dispôs a morrer por nós, seres humanos, a trocar a vida dele pela nossa. E ele estava dizendo naquele momento: eu cumpri o contrato que fiz com o Senhor. Porque Jesus também fez um contrato com Deus. Se ligou? Jesus também fez um contrato com Deus. Então, Jesus veio à Terra por meio de um contrato que ele também fez com Deus. E quando ele veio aqui e derramou o sangue dele e morreu, ele disse: está consumado. Cumpri a minha parte do contrato. Agora o Senhor tem o dever de perdoar os meus filhos. Agora o Senhor tem o dever de dar a minha vida para eles, de trocar. E agora eu quero fazer uma reflexão para vocês que o sangue de Jesus, ele pagou a multa contratual que eu e você temos que pagar. Jesus não foi culpado de Adão e Eva terem pecado. Ele, pelo contrário, preparou tudo para que Adão e Eva tivessem tudo do bom e do melhor e mais do que qualquer mente humana é capaz de imaginar, pensar ou desejar. Então, foi um inocente, uma pessoa que não teve culpa, que morreu pelo seu pecado. Foi uma pessoa que deu tudo para mim e para você. E nós o apunhalamos pelas costas. Ah, Mirly, mas eu não fazia nem existia, Mirly. Eu não fazia nem ideia de que eu ia existir. Como é que eu também sou pecadora? Porque todos nós pecamos. E todos carecem da graça e da misericórdia de Deus. Porque você e eu somos filhos de Adão e Eva. E por sermos filhos, nós recebemos os traços, as inclinações para pecar. E Deus nunca, em hipótese nenhuma, vai levar ou vai ter uma pessoa com esses traços por uma pessoa santa. Então, eu e você pecamos todos os dias, o tempo inteiro. E nós, toda vez que pecamos, ele vai te falar isso, toda vez que nós pecamos, nós estamos condenando e matando
botando Cristo na cruz de novo. Isso é sério, isso é pesado. Toda vez que eu cometo pecado por minha livre e espontânea vontade, eu estou renegando o sacrifício de Cristo na cruz. E eu estou dizendo para ele, na cara dele, estou cuspindo na cara dele, estou dizendo: não preciso da sua misericórdia, não aceito, não importa que o Senhor me amou mais do que tudo, não me interessa que o Senhor não teve culpa da condenação de Adão e Eva, da minha condenação, não me interessa que o Senhor se dispôs a vir aqui à terra, derramar o teu próprio sangue e morrer da pior forma por amor a mim. Eu não aceito. É isso que nós dizemos na cara de Jesus toda vez que nós pecamos por livre e espontânea vontade. Foi um inocente, uma pessoa que não teve culpa, por uma pessoa que teve culpa. Aqui no livro que eu tô lendo, vou falar muito desse livro para vocês, que é chamado Cristo e Sua Justiça. No último parágrafo do capítulo 8, ele fala assim: que maravilhosa manifestação de amor! O inocente sofria pelo culpado, o justo pelo injusto, o Criador pela criatura, o autor da lei pelo transgressor da lei, o rei por seus rebeldes súditos. E a gente não consegue imaginar tamanho sacrifício por mim e por você. Jesus está dizendo hoje para você e para mim: chega, filho. Chega de me rejeitar. Chega de permanecer em pecado. Aceita o meu sacrifício. Aceita o meu amor, porque mesmo que você não consiga entender plenamente tudo isso, eu te amo. Filho, volta. Volta. Tem uma música que diz assim: volte a buscar a minha presença, longe de casa, não é o seu lugar. Então Jesus está dizendo para você: volte a orar, volte a me buscar, volte a aceitar a minha presença, o meu amor, porque longe de casa, longe de mim, não é o seu lugar. É o inocente por um pecador. E por que tinha que ser Jesus? Porque Jesus te amou mais do que a própria vida. Ele fez um contrato com o pai dele e disse ao pai dele, enquanto ele estava cumprindo o contrato: está consumado. Agora ele, se me ouvir, se não endurecer o coração dele, vai ter o direito de receber a minha vida, porque eu dei por livre e espontânea vontade. Eu espero que esse podcast tenha ajudado você e tenha feito você refletir de verdade o que de fato é o sacrifício de Cristo, o que de fato Ele fez por você, e nos ajude, que Ele, o Espírito Santo, que tem esse papel hoje aqui na Terra, nos ajude a não rejeitá-lo eternamente, não nos ajude a nos condenar por vontade própria, certo? Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigada por esse dia, obrigada por esse podcast, obrigada por esse sermão muito bom, que o Senhor possa, por favor, estar nos ajudando a voltar a orar, a voltar a buscar a sua presença, a não te rejeitar, a cumprir a sua lei, a fazer a sua vontade, porque o Senhor merece tudo isso, porque o Senhor me amou primeiro. Então que o Senhor possa estar depositando o amor em meu coração, a retribuição. Nada do que eu faça será capaz de pagar o preço que o Senhor pagou por mim naquela cruz. Nada do que ninguém faça. Mas nos ajude, Senhor, por favor, não cuspir na tua cara e dizer: nós não aceitamos o seu sacrifício. Ajude essa pessoa que está ouvindo esse podcast, que ainda não se converteu, que ainda não entregou seu coração inteiramente ao Senhor, que abra a partir de agora e aceite o Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Beijos, povo! Até a próxima! Se você sente o desejo de participar, entre em contato conosco através de uma de nossas mídias sociais. Nós queremos ajudar você, e é possível que Deus tenha feito nossas vidas se unirem para que Ele mesmo ensine a você aquilo que tem nos ensinado ao longo desses meses.